que é? Sejam bem-vindos a mais um Hora H. Hoje é o episódio 11 e temos um convidado que é rapper, futebolista nas horas vagas, mano. E qual é a tua posição que tu curtes jogar aí? Bem, eu sou do futsal, mano. Do Sou futsal. universal. Eu joguei Universal. sempre. Jogo a toda a posição, menos à baliza. Universal, portanto, ele até mesmo na posição dele tem versal versus, mano. Então vê, mano, é destino. Como é que é, Ari? Fixe ou não? Estamos bem, mano. Tranquilo? Não, Como é que é? mano. Então tu, este ano, tu regressaste aí, um regresso em força, com o último dos reais. Obrigado, o som. mano. Obrigado. Como é que estás a sentir aí o feedback do som? Era o que esperavas? É mais? É menos? Yeah. Pá, tem sido excelente mesmo o feedback. Tipo, a gente tentado. Era só dar um cheirinho do que vai acontecer com a Ari agora. Daí a mudança de nome também para Ari Rafeiro. Ser uma cena que também traga uma mudança. Não que eu esteja chateado ou que não gosto do que é que eu fiz anteriormente, mas é para me sentir também fresh naquilo que estou a fazer. Pá, o feedback tem sido incrível, principalmente o lado pessoal. As pessoas têm-me respondido: pá, muito bom, ainda bem que voltaste, continua a fazer isso, quero ouvir mais cenas. Pá, pessoal que me admirava, que eu nem sabia, que eu não conhecia, pá, sempre te admirei. Pá, fazes falta à cultura. Pá, mega. O primeiro dia eu lembro-me de ir dormir, e quando acordei foi a primeira vez, né, porque eu não tinha um single há 5 anos, não apanhei assim o grande boom das redes sociais, mas no primeiro dia que eu acordei tinha tipo, sei lá, 100 e tal mensagens no Instagram. Passei para aí 2 dias a responder a toda a gente. Nunca tinha tido noção do que é que era, tipo, ter assim uma moral, o people a partilhar, a pedir para dar o vídeo, etc. Pá, yeah, o feedback tem sido muito bom nesse sentido. Os números vão se traduzindo aos poucos, né? Nunca é fácil regressar. Não, acho que não era o tema mais catchy. Tem um bom refrão, mas tem um bom refrão. Tem, mas acho que eu próprio fiz com essa noção, que era, eu queria dar um toque mais do old school, ou seja, mais a cena boom bap, trabalhado, mas mais boom bap, estás a ver? E com um tema que acaba por ser um bocado clichê do hip hop, mas que fazia-me sentido para voltar e falar, que é ser sobre o ser real, que acho que é um termo que está muito confundido e pouco na baila hoje em dia, estás a ver? Então logo isso me traz muita atenção, traz a atenção de que eu acredito realmente o people gosta de rap e gosta de hip hop e de ser verdadeiro com ele próprio também. Falando aí nisso que tu disseste, mano, pá, é um som que de certa forma pode ser visto como, não vamos dizer polémico, mas pode levantar assim algumas ondas. Yeah. Estás a ver? Basicamente, o que é que tu queres dizer com ser real? Qual é a mensagem que tu queres transmitir com o som? Porque há muita gente que às vezes se ofende com pouca coisa, estás a ver? Yeah. Mano, eu tenho dito isto durante o tempo que eu tive parado a fazer rap. Atenção, quem é que me disse? Era o João Moura, dizia-me isso no outro dia. Boy, não, mentira, até foi o Balona. O João Moura disse-me algo parecido, mas foi o Balona que estava a dizer: tu tiveste tudo menos parado, mano. Fizeste mais pelo hip hop nesse último tempo do que a maior parte das pessoas. Pá, com rolezinho, com Poetas e Violão no 36, shout out ao 36, agora te senti-me no 3 para cada, shout out. Shout out ao 36. João Moura na back. Mas e pronto, eu sempre que eu tive mais parado a fazer rap, ou que eu estive a produzir mais, pronto, dentro de estúdio apenas, eu disse sempre isso a toda a gente, mano. Há muitos problemas de identidade no rap. E uma das coisas que eu noto mais para esta geração, para estes putos, porque também, como tu sabes, eu trabalho com miúdos por escolha própria, e é a falta de identidade e a falta de ser real com eles mesmos, entende? Eu, quando fiz esse som, apesar de ser um som de rap, é muito mais profundo do que ser real no rap. Eu no final até digo isso: o importante é fuck o rap, o importante é ser real contigo mesmo. E muitas das barras que eu tenho ali têm significado mesmo. A questão de, por exemplo, de dizer que vem da lama e pronto, eles dizem que eu vim buscar a fama. Eu venho mostrar como os diamantes podem sair sozinhos da lama. É essa noção. Boa da vez eu vejo os putos daqui do bairro e não só, perdidos na questão de quererem ser alguém que eles não são, estás a ver? Quer ser o que musicalmente e socialmente nos estão a mostrar, as figuras públicas
youtubers e influencers agora estão a mostrar e que eles não são. E muitas vezes essas coisas estão a dizer para tu esqueceres realmente a tua identidade. Mesmo em questão de rap, há bué aquela cena que ser do bairro ou ser da rua tens que ser gangster, ou tens que dizer, tens de ser mau, tens que traficar e não sei o quê. Bem, eu não cresci numa rua assim, não acho que isso seja real. É normal sim, nós convivermos com os gangsters mesmo, os real gangsters, não, se vocês entendem o que eu estou a dizer. É normal convivermos com pessoas que, pá, o Regula até dá uma dica que eu sempre achei bem piada, que é verdade. Um gajo conhece profissionais criminais para tudo, estás a ver? Tipo, e é normal isso acontecer, mas também é normal ver o cota que trabalha todos os dias e chega e fica no café a beber até às 9 da noite porque tem bué de problemas ali que não consegue lidar com eles. É normal acordares às 7 da manhã para ir trabalhar e teres os cotas já a mamar cerveja e bagaço de manhã para aguentar o dia de trabalho por todas as frustrações. É normal a tua cota, a tua avó ir trabalhar de limpezas em algum lado, e tu fugires disto, para mim é deixar ser real contigo próprio, com a tua realidade. E o que eu sinto é que o som chama-se Último dos Reais, não... É um bocado por causa da saga dos filmes do Último Samurai. Ok. Não é que é ele não é o último dos samurais, porque há mais, né? Mas é transmitir que existe sim, já muitos poucos, a meu ver, reais, que estão preocupados connosco próprios, entendes? Com o nosso povo, com a nossa realidade. E isso assusta-me, porque eu ainda acredito que o hip hop salva vidas. Ainda acredito que o hip hop ainda te diz muito à tua vida própria. Tu não precisas ser MC para o hip hop dizer-te alguma coisa. Eu sou só 20, mano. Sou só 20. E de certeza tu tens momentos na tua vida em que tu acordas e aquela música transforma o teu dia, estás a ver? Mano, muitas vezes, mano. E acho que o hip hop, pelo menos comigo, tem uma maneira de arranjar um timing para um gajo, numa certa altura da minha vida, encontro sempre alguma cena em alguma música que eu digo, foda-se. Essa dica mesmo, eu senti, estás a ver? E é mesmo isso, entendes? A cena é, e tu quando praticas isto, a meu ver neste momento, é sentir-te tipo um dos últimos dos reais. Porquê? Porque as pessoas drogam-se hoje de maneiras diversas. Não é só a droga. Aliás, se calhar há muitas cenas que o problema mínimo é as drogas mesmo, drogas físicas, né, que tu consomes. As pessoas drogam-se com o Instagram, com os likes. As pessoas drogam-se com música que faz ser outras pessoas, entendes? As pessoas drogam-se de maneiras e drogam-se com coisas falsas, né? Há putos que tive uns putos agora dos videoclipes daqui, não, vamos meter armas e vamos meter não sei quem. Eu tive de ter um papo com eles para eu não gosto de dizer não façam, não, vamos falar, vamos perceber porquê. E é simplesmente pelo facto de saber que se tiverem armas no clipe, vai-lhes dar mais buzz, entende? Ou seja, há uma droga de aparentares aquilo que tu não és para conseguires mostrar ao mundo que és alguém. Sabes como é que essa droga se chama, mano? Cloud, é agora. É o termo que eles usam agora, mano. Chasing the cloud. Shout out as cartas do FIFA. FIFA Tuga, estamos aí, mano. Cloud. Vocês estão a ter esses rappers a correr assim, estamos mas é verdade, mano. Isso a atenção é uma droga fedida também, mano. E o som é muito mais profundo de que acho que muita gente enxergou, estás a ver? Aquilo que estás a dizer, criou certas polémicas. E algumas pessoas tiveram, e eu admiro isso, atenção, e eu gosto disso, têm a coragem e têm essa liberdade, e eu gosto disso, de virem-me questionar ou vir apontar as cenas que não gostam. Porquê? Porque isso dá-te muitas vezes noção daquilo que as pessoas realmente sentem sobre a tua pessoa, mas dá também a hipótese de tu desenvolveres ainda mais uma ideia que tu tens. Porquê que és Últimos Reais? Pode parecer claro para mim, e eu sou muito... eu sou muito visual, né? Tipo, eu gosto muito de ligar o vídeo à música, e o vídeo deu um trabalhão por causa disso. Está um grande clipe, agora. Obrigadão, mano, obrigadão. E shout out, Ruth, meu parceiro aí de longa data, sempre a fazer aqueles milagres acontecer, as minhas doideiras. Mas o que eu estava a dizer, e as pessoas muitas vezes não entendem como tu estás a entender aquilo, estás a ver? Mas basicamente
o último dos reais é sobre tu seres real contigo próprio na tua vida. Eu tenho lá questões, há lá abordagens que é mais para rappers, outros que é mais para a música, outros que é mais sobre o social. Há a questão também do racismo, também já me apontaram, mas porquê estás a falar disso? Para mim é uma questão que tem que se falar sempre desde que exista. Há uma frase conhecida que rola pela internet que não basta não seres racista, tens de ser anti-racismo. Yep. E quando eu estou a dizer é verdade, isso foi algo que eu ouvi, ok? Isso não é uma história, foi algo que eu ouvi. Acho que nunca vou mencionar nomes, mas eu ouvi isto em backstage de que um rapper branco, né, a dizer que o pai, nesse papá porque é a expressão que eu estou a usar na rima, não quer ter netos pretos porque ele namorava com uma preta, entendes? Ou seja, e eu dou essa rima propositadamente porque acabei depois por perceber que há uma realidade, que há uma geração de classe média e mesmo de classe baixa ou de classe alta, mas principalmente de classe média, que vai muito à questão ainda da cor. Yeah. E é importante o filho não ter um relacionamento com alguém de outra cor ou de outra etnia porque vai manchar o nome da família. E há rappers que estão nesse meio e que estão-se a espalhar por aí e que depois têm ainda esses dilemas morais na rua, ou na rua entre aspas, ou nos concertos, ou no que escrevem. Eles não são racistas, mas depois têm um ambiente em casa, um ambiente familiar que é racista. E é uma luta muito grande, eu acredito que é uma luta muito grande. Eu venho de uma família mista, minha mãe é angolana, meu pai é brasileiro, uma confusão geral, minha avó é portuguesa e eu próprio sou brasileiro, né? Há um misto gigante e para mim não é tão difícil perceber isso porque a minha própria vivência de bairro não me fez isso, mas para muita gente é bué complicado ter essa noção. Então há bué pontos, que é ouvir o som e disseminar melhor a cena. Basicamente, mano, é um som com mais chum do que o que aparenta. Tem que espremer eu acho que bocado, sim. Não é só, olha, está fixe e desligar. Eu vou fazer uma pergunta, Diz. Achas que o som aparenta à primeira vez isso? Ou achas que é uma cena que tu vês por leve e crias dúvidas em ti? Mano, eu vou-te ser muito honesto. A primeira vez que eu ouvi o som, eu basicamente vi o som. Estive a ver o clipe. Viste, né? Vibrei-me uma beca no clipe. Estás a ver? E depois cheguei ao final e disse, eu não ouvi nada. Estás a ver? Tive que voltar atrás. Mas não, eu acho que acabei por perceber a mensagem. Se calhar não fui tão deep como estou agora, mas é que mano, tu é que escreveste, o conceito é teu, tu achas sempre de saber mais que eu, né? Estás a ver? Claro. Mas acabei por perceber a mensagem, que aquilo não é uma crítica, se calhar para o hip hop como um todo, mas é uma dica do tipo, seja qual for o teu passado, mano, sejas tu quem tu fores, tipo, basicamente ser tu próprio. Não há mal nenhum em ter. Qual é o mal um puto de classe média alta agora estar a ser rapper? Ele não pode estar a dizer que é do bairro. Exatamente. Estás a ver? É uma beca assim que eu interpretei, uma beca mano, tipo eu dou mega respeito a gajos tipo o Prof Jam. Eu tive conversas já bem profundas com o Prof. Ele mete mesmo a cena mesmo. Exato, ele assume mesmo. Não há mal nenhum em querer dizer que queres agradar a tua cota, sustentar a tua cota mesmo vindo de onde tu vais, bem. Eu acho que realmente encher é real. Não, no fundo, não é só por aquilo que tu expões. É porque eu vou-te contar uma cena, mano. Eu já fiz muitos anos de estrada. E tu vês, e não só estrada com rap, com música mesmo, né? com músicos e noutros panoramas musicais que não rap. E mano, há muita gente frustrada, muita gente com problemas psicológicos, muita gente que tu tens certeza que chegam a casa e não conseguem estar sozinhos com eles mesmos, porque não são reais com eles próprios. Aquilo acaba por ser problemático até para ti enquanto pessoa, mano, porque não é, tu não consegues viver uma máscara para sempre, estás a ver? Tu és quem tu és, mas eu também te digo, quando ouvi o som, eu também pensei logo, vai ver gente que não vai curtir. Eu normalmente é assim, quando alguém lança um som para a net, um som do género, eu tento tipo interpretar. Eu também penso, mano, este gajo não vai só meter um som tipo no YouTube a bifar o mundo inteiro. Não, ele deve querer dizer mais alguma coisa, mas eu acho que vem um bocadinho de ouvir. Eu se calhar se só ouvisse a primeira vez, aquela que mal prestei atenção, eu estive mais atento ao clipe, se calhar agora estava com uma imagem tipo, o Ari está bem azedo com a vida. Não, mano. Estava-te a contar isto em off, né? Que é tipo,
houve people que parece que teve preguiça, bem. Eu consegui perceber, mano. Acho eu, porque eu acho que sou muito claro, mano. À partida que é um som de hip hop, eu estou a partir do princípio, às vezes eu engano, mas estou a partir do princípio que a letra terá mais do que um sentido. Ou terá muitas camadas, ou assim. Pá, foi assim que me habituei a ouvir. Estás a ver? Talvez também pode ser um bocadinho. Eu queria estimular isso a certa parte, sem ser demasiado profundo, né? Profundo, digo um patamar tipo Sam, em que tu ouves o sendo assim, né? E estás sempre a apanhar merdas novas. Eu ouvi sendo assim, sei lá quantas vezes no carro, mano. Eu ia com a minha miúda no carro e nós estávamos os dois a ouvir e mete outra vez, percebes? Porque havia sempre dicas que estavam ali. Eu gosto desse rap, eu acho que não quis ser tão profundo, estás a ver? E tipo, acho que mesmo assim as pessoas são preguiçosas, mano. É engraçado. Mas é poesia, estás a ver? Acaba por ser poesia. Quando estás a escrever uma música, ou uma obra, uma peça, também se fores demasiado direto, né? Tipo, senão a música tinha 10 segundos. Ser tu próprio, pum, acabou. Exatamente. É preciso criares exatamente, era só música, era só com umas dicas. E o clipe, mano, tu já disseste que foi o Roots que fez? Foi o Roots, meu irmão de vida, além de hip hop. Como é que essa cena surge? Imagina que tu fizeste o som e depois é que veio a ideia do vídeo, ou tu visualizaste o vídeo na cabeça e disseste como é que é? Eu tenho uma dica bem engraçada com... Eu até mandei já um shout-out à Joana do... Eu agora esqueci-me o nome da cena dele, do Dava um Filme. Shout-out à Joana do Dava um Filme. Shout-out Joana Dava um Filme, que agora é apresentadora do CC. Shout-out. Shout-out ao CC, então shout-out a toda a gente, mano. O gajo gosta de dar love a toda a gente. Mas conseguimos um patrocíniozinho, né? Olha, mano, porque não? Já houve programas piores não SIC Radical, de certeza. Que ele já experimentou-se lá coisas. Mas eu vejo bem filmes, mano, desde sempre. Sou bem viciado em cinema. Aliás, eu tive quase para ir para cinema a certa altura. Eu vivo sozinho desde os 19. Então, sempre quando eu pensei para a faculdade, era sempre difícil estar a escolher um curso e ter o poder financeiro também, claro, mas escolher um curso, havia aquela pressão de não, vou ter tipo um curso em que realmente é alguma coisa, né? I feel you mesmo. Mas acabei por nem ir para a faculdade por isso, graças a Deus. Fui para o serviço social que me dá dinheiro. Por interesse. Não acabei. Quando comecei, já agora, shout out, eu amo SAC, é onde nós estamos aqui, onde eu tenho o meu projeto social que envolve música e cinema aqui também, com os meus colegas aqui. Mas já quando eu vim para cá, eu já estava no nível em que fazia música todos os dias e estar aqui. Então parei para a licenciatura em Serviço Social, que eu também só fui mais por estar zangado com a área social. Mas isso também é outra conversa. Mas pronto, voltando ao que estavas a dizer, eu vejo muitos filmes mesmo, eu sou capaz de ver todos os dias um filme, ou uma série, ou whatever. E gosto bem de fazer guiões. Aliás, nós fizemos agora 2 curtas-metragens aqui no meu saco. Uma delas é escrita por mim, direção dos atores, etc. é feita por mim. Tem a ver com uma história do bar. Mas eu bué da vez tenho uma cena que eu não sei se todos os MCs têm, fica aí a pergunta para responderem no YouTube ou nos posts do Instagram, que acho que é interessante haver essa interação também, que é quantos de vocês, MCs e músicos, já estão a visualizar o vídeo, ainda estão a escrever o som, estás a ver? E eu tenho bué sons assim, que é tipo, eu estou a escrever e estou a visualizar. Então há bué de cenas que já estava a visualizar quando tinha acabado de escrever, estás a ver? Bué de cenas mesmo. As outras ficaram buracos que eu sentei-me com o Bruno, com o Ruth e ficámos tipo, isso metemos isto. E pá, mudámos bué a meio do caminho. Bué por escolha, tipo, não, afinal isso não fica tão fixe. O Ruth tinha uma ideia que era brutal, mas em termos de orçamento era violentíssimo. Mano, vamos comprar um carro e vamos queimar o carro e vamos pedir a licença à câmara. Mano, o gajo queria mesmo pôr na miséria. Alt hype, estás a ver? Alt hype. Não, mas era uma boa ideia. Era uma boa ideia, era uma grande ideia, mas para 10 segundos, porque literalmente o vídeo muda sempre de 11 ou de 13 segundos, está sempre a mudar. Né? Ou seja, são cerca de 11 cenários sempre a mudar de 11 em 11, ou seja, é quase como se tivéssemos feito 11 videoclipes dentro de um, né? Em termos de pessoas, de
de sítios para ir, de materiais, de vestuário, de tudo, estás a ver? Então pronto, pá, eu visualizei muito o vídeo já a escrever, estás a ver? E criei uma onda já a pensar, eu quero fazer uma cena diferente, eu curto bem fazer cenas diferentes pela arte, mano, muito mais do que ser pelo... Pá, olha, isto vai dar impacto, de ter umas gajas aqui, e estás a perceber? Ou meter um carro aqui assim, nada contra, porque acho que faz parte disso. Eu também vejo filmes que é tipo, vídeos que é tipo, só por ver, estás a ver, tipo que é para rir e são uma treta, o guião é uma treta, entendes? Acho que há espaço realmente para tudo nisso. Tu vês o vídeo como um complemento à música. Eu vejo isso, às vezes até demais. Eu por acaso normalmente até mando os sons assim a um grupo restrito de pessoas, o vídeo, porque eu às vezes acho que sou demasiado artístico a fazer cenas, estás a ver? E bué da vez tenho medo que o vídeo sobreponha-se à letra. Que as pessoas vejam o vídeo antes de ouvir a letra. Uma beca, eu disse, mas é mesmo porque o vídeo chamou-me uma beca, tipo, a certa altura eu estava, ei, olha, isto é um grande plano. E olha agora aqui. Olha, começou naquela parte que é mesmo ao princípio, que é tipo aquela lente bué da focada em ti. Estás a ver, isto está muito fixe, não sei o quê. Mas eu também, eu curto um bocadinho, se calhar não de cinema, não vejo assim muitos filmes, mas curto tipo de imagem. Estás a ver? É uma dica fixe. E diz-me uma cena, mano. Tu estavas-me a dizer em off, mas pronto, as pessoas não sabem, né? Ainda ouves muita cena do Brasil, né? Ouço, mano, consumo muito. Eu até estou numa fase que eu acho que isto é uma palavra que todas as pessoas que vão ver isto, sejam imigrantes, conseguem compreender isto de uma maneira melhor. Que é, nós temos um género de crise de identidade quando vamos para outro país, que é identidade cultural. Porquê? Tu não nasceste aqui, neste caso em Portugal, né? Mas acontece os portugueses na França, os portugueses na Suíça, ou... olha, agora estava a ver no telejornal um português na Venezuela, que já tem aquele sotaque mesmo meio espanhol, mas há uma crise de identidade cultural que eu atravessei, que ainda atravesso, que é o quê? Nós vimos para aqui e deixamos família, rotinas, culturas, modos de estar, modos de falar, modos de agir perante certas situações, entendes? E adaptamos a uma realidade completamente nova. Eu acredito que há povos que se adaptam melhor, outros que não, dependendo da cultura, mas eu desde que vim para Portugal, que sinto que tenho um choque cultural. Não sou nem português, nem brasileiro. Eu estava a falar com um agente no outro dia, que ele me estava a dizer que ele também é brasileiro, estava a dizer isso. E depois chegamos ao Brasil e não somos os brasileiros de lá já. Somos portugueses já. A minha prima, bem da tempo, quando voltou para o Brasil, era chamada a Tuguinha. Porquê? Porque é brasileira até aos 14 anos no Brasil, mas teve uma temporada cá, então já era tipo, não, tu já és mais portuguesa. Mas quando chega cá é Zuca também. Exatamente, isso acontece com o people de Cabo Verde, com o people de Angola, porque há esse choque cultural. E eu até estou numa fase em que eu sempre consumi muita música e muita arte brasileira naturalmente. Eu próprio faço arte brasileira fora disso, eu faço dobragens em brasileiro, com sotaque brasileiro, fiz anúncios, fui a voz da Red Bull, do Spotify Brasil. A sério? Cena surreal. Aqui, não sabia, no Brasil era a minha voz que dava. Bacana, mano, você não chegaste de cobra. E a cena eu sempre vivi esse choque cultural. E eu estou numa fase em que eu preciso de me exprimir enquanto brasileiro muito, porque realmente cheguei a um ponto mais adulto dessa expressão. Como é que eu ia dizer isto? Tipo, eu sinto-me que gosto de me exprimir naturalmente, ou seja, primeiramente como brasileiro. Em tudo, a minha própria maneira de ser, a minha própria maneira de ver a vida, isso vai estar sempre ligado à minha cultura brasileira. Mas eu estou numa fase em que eu próprio gosto, eu vou ter sons a rimar em brasileiro mesmo. Porque eu cheguei a um ponto em que eu estava a construir, eu comecei-me a perceber, a frequentar estúdios, a fazer trabalhos de estúdio, e que bué da vez a gente faz
os chamados iogurtes, que é tipo fazer vozes só por cima do beat, estás a ver? Tipo, Só para tentar apanhar estás a ver? tipo E eu fazia a melodia e as palavras que eu ia fazendo, primeiramente em brasileiro. Eu tenho cenas de sonhar em brasileiro, por exemplo. Porquê? Porque consegui perceber que a minha língua, o meu sotaque materno. Sim, acaba por não ser língua, mas o brasileiro e o português acabam por ter umas diferenças. Principalmente em termos, há palavras que eu não consigo dizer até hoje. Até hoje em português de Portugal, sou mal. Eu tive bem tempo para conseguir dizer Jesus. Jesus. Porquê? Porque em brasileiro é Jesus. Então tipo, é muito mais bom dia, estás a ver? Tive bem dificuldades a dizer palavras assim. E cenas como os do dia a dia, pá, eu sei que tu curtes de futebol, tipo, acompanhas o campeonato do Brasil e tudo, mano. Ou nesse aspecto já estás uma beca mais dentro de Portugal. Cá em Portugal também fugir ao futebol não é fácil, mano. Estou em todo lado. Eu joguei futsal durante bué de tempo, desde que cheguei praticamente cá. E fui federado e joguei na primeira divisão sempre, tirando um ano em que me portei mais ou menos mal e fui emprestado a um clube que era da primeira e da segunda, sempre que é os Vinhais, está na primeira divisão de séniores agora, de futsal. O futebol para mim, eu vou sair daqui e vou jogar bola. Queres jogar bola hoje? Hoje não posso, mano. Tinha uma vaga ainda. Tu não queres um grande coisa. Então olha, espera aí, já que nesta nota estás aí a bifar os teus amigos, vamos ter que fazer só aquela interrupçãozinha por causa da câmara. Ok. A gente já volta aí, por isso até já, não basem, que a gente já volta. E sejam bem-vindos aí à segunda parte do Hora H, Sr. Ari. Estávamos a falar da cultura, porque eu vim aqui com uma pergunta, se calhar não é uma pergunta fácil, porque, pelo menos os últimos tempos que se tem falado do Brasil cá não tem sido por motivos muito bons, por causa do Bolsonaro, uma figura que divide um bocado, são questões políticas, mas achas que alguém como o Bolsonaro e os efeitos que ele pode vir a ter no Brasil também vão mudar um bocado o panorama musical no Brasil? Tipo, o Brasil é conhecido por ser um país de festa, apesar de no rap teres, por exemplo, os Racionais, teres um Emicida, que é malta muito consciente, mas achas que mais gente vai sentir um bocado a gravitar também para o lado consciente por uma necessidade, por causa de... Uma boa dica. Nós estamos a dizer sem off, né, que é, o Brasil tem de tudo, né? Tem mesmo de tudo. Tens o gajo mais de intervenção, o gajo mais de vibe, o gajo mais pensativo. Acho que despertou logo automaticamente o lado bonito da crítica, de ser e uma coisa que eu gosto aqui e estimulo os rappers, o pessoal, os músicos, que acho que cada vez fechamos ao panorama, fechamos ao panorama só do rap, e acho que há muito mais músicos a influenciar. E é uma coisa que eu gostava de abrir, que é a presença nas questões sociais, estás a ver? Eu não digo sequer políticas, porque o Bolsonaro leva uma questão muito mais política, uma questão social. Ainda hoje eu estava a ver a Globo, de manhã, e as tribos indígenas a fazer um comunicado a dizer que estão constantemente a ser ameaçadas, foram assassinados não sei quantos gajos, desde que o Bolsonaro está no poder. Ou seja, tornou-se uma preocupação mesmo. E onde é que eu quero chegar? Eu faço um apelo, faço uma pergunta, uma afirmação que acho que é necessário todos ouvirmos, que é, temos que ser mais intervencionistas a nível social. E eu digo aos rappers, músicos que estão a ver isto, não tenham medo de expor as ideias, vocês influenciam tanto na música como o lado social também das pessoas. A crise agora que aconteceu no bairro da Jamaica, nós vemos todos os dias noutros lados. Ainda agora recebi vídeos da Portela da semana passada. Vocês têm poder nós temos poder de influência e de dar uma opinião e de poder explicar alguma coisa, e isso é algo que vocês podem fazer, e eu estimulo toda a gente a fazer isso. Não há problema nenhum em dar opiniões no mundo. Acho que não é por isso que perdes concertos, não é por isso que vais perder fãs, ou pelo menos os fãs verdadeiros. E acho que só dá-te mais personalidade e mais vontade ainda de fazer arte, porque vais ser mais genuíno ainda.
Em relação ao Brasil, acho que isto acontece muito. Eu sigo muita gente no Brasil e a maior parte das pessoas tinha opinião. E fizeram campanhas contra o Bolsonaro, estás a ver? Artistas em geral, mano, produtores brasileiros, rappers, todos assim em geral fizeram campanhas contra, outros a favor, que também criou ali um conflito, estás a ver, que é necessário de existir para que haja realmente um debate saudável. Se não houver conflito, não há debate. Senão, um debate implica uma ideia para um lado e uma ideia do outro. Exatamente. Não é se um lado ficar calado, não existe um debate. Exatamente. Nem nas ruas, nem entre as pessoas. E eu acho que o Brasil é muito mais um país de opinião, muito sinceramente, do que nós somos aqui. E isso estimulou logo muita gente a agir contra. E ainda agora o Marcelo D2 está sempre em luta no tweet com o Bolsonaro, entendes? E se calhar há pessoal que tem posições a nível musical, não volto a dizer, não é uma questão só de rap, a nível musical, que podiam ter outra voz ativa como o Marcelo tem e não o tem, por medos, por receios, porque não quer se exprimir e faz falta isso. E o Brasil levantou um monte de gente, mano, há bué de vídeos, bué de sons contra essa realidade, estás a ver? E não esquecer que, imagina, eu se calhar estiver com medo de me levantar, mas se tu te levantares, eu se levantar, eu se calhar também vou ganhar a coragem de me levantar, percebes? Exatamente. Acho que é muito importante. Achas que, agora focando mais se calhar no hip hop, achas que o hip hop tem a obrigação, assim com muitas aspas, de ser mais social do que os outros géneros musicais? Ou... Para já acho que hoje em dia fala-se de hip hop e fala-se de rap, que é um grande problema do que é que se vive hoje em dia, porque depois se vamos associar o hip hop diretamente só ao rap, não consegues dizer que é uma cultura, entendes? Estou a dizer mesmo no espectro mesmo da cultura, a cultura hip hop. Eu queria só dar isso de intro porquê? Porque há muita gente que fala de hip hop e associa logo, ok, o que é que os rappers vão dizer? Não, o hip hop és tu, o hip hop sou eu. É tipo OCC, estou tipo OCC, né? Hip hop sou eu e és tu. Shout-out a Hip Hop sou eu. E eu OCC também. Shout-out ao OCC. Shout-out ao Rui Unas, que foi cantar o som no como é que chama? Na cena da batalha do Lip Sync, né? Lip Sync. Mas isto para dizer o quê? O hip hop, eu creio sim que deve ter um lado interventivo. E que esse lado não existe por diversas razões aqui, tão forte como devia ser, mas principalmente porque a história inteira, desculpem-me às vezes ir buscar os conceitos e mas é bom para conseguir explorar. A história sem contexto não faz sentido. Mas a história inteira do que eu vivi aqui, dizendo um bocado que a gente estava a dizer em off também de ser tipo middle school, não ser nem nova escola nem velha, que houve um fosso em algumas alturas que foram fundamentais para educar outras gerações. Não em termos de sonoridades, não em termos de o que é que estão a dizer ou não, mas em termos de respeito pela cultura e, com consequência, conseguir exprimir-se através da cultura para coisas importantes são estas. Eu acredito fielmente, senão não tinha um projeto como tenho aqui em Santo António, que o hip hop ainda muda vidas, que o hip hop ainda tem uma responsabilidade civil, além de crescer nos festivais ou de ter muitos ouvintes agora. Acho que o hip hop ainda tem isso, e com isso os hip hoppers, os rappers, os b-boys, whatever, os DJs, é o segundo patamar, né? Digamos que estão, ainda têm sim uma responsabilidade civil, e que aqui em Portugal, infelizmente a meu ver, é muito posta de lado, entendes? Há muita necessidade de fazer rap e viver o rap num conceito que não levanta a comunidade, o astral das pessoas. Não estou a dizer fazer sons positivos, ou não tem nada a ver com isso. O PEC fazia sons de tudo mais alguma coisa. Alguma cena, né? Exatamente. Consumo, como diz o Sam. Consumo, exatamente. Mas no whatever, se é o trap ou whatever, o Putuzi mora aqui em cima e não sei se não mora aqui, mas ele é daqui. E tipo, é um puto que, independentemente do que é que ele escreve ou não, o people na comunidade olha para ele, porque ele veio aqui à comunidade. Houve aqui uma festa na comunidade que nós organizámos
E estava tipo, até gozei com o Moura, a dizer que estava tipo It's a Trap aqui, era tipo It's a Trap to Get, estás a ver? Mano, ele estava aí com os ex, não sei o quê. Mano, muito sinceramente, don't give a fuck dos conflitos eternos de rappers e pop, people do hip hop com eles ou comigo ou o que seja, não. É como a sociedade é, eu posso gostar de ti em muitas coisas e noutras não gostar. Não quer dizer que tu vais ser meu brother para a vida, simplesmente eu vou viver contigo e respeitar o teu espaço. E o teu espaço, se fizer bom para alguma coisa que eu me identifico, melhor. E nesse caso é o que eu estava a dizer, tipo, o people olha para aqui, olha, respect, bem. O people olha para ele com respeito, tipo, bem, ele está a conseguir uma cena que nós queremos noutros patamares, mas nós queremos também. Não há aquele, esse gajo agora aqui, percebes? Ali com os brancos e com os playboys, e não sei, percebes a cena? Bem, isso é muito importante na comunidade. E ele, de certa maneira, já está a intervir na comunidade, sem ser preciso, tipo, estar a fazer um som de intervenção social. E eu acho que o hip hop é isso. E aí vem aquilo que eu estava a dizer ao início. O hip hop é muito mais do que aquilo que tu escreves nas tuas rimas. Entendes? O hip hop é muito mais. Eu não vou dizer que aquele gajo é menos hip hop se for um som falar de gajas e de fumo e de não sei quê, e depois for um gajo que até tem uma palavra na família, uma palavra na comunidade dele, uma palavra nessas situações sociais, entendes? É muito mais, as pessoas confundem os conceitos da cultura hip hop com fazer a expressão da cultura hip hop. Da cultura. Pode ser dança, pode ser vocal, pode ser o que seja. Tudo. É isso mesmo, mano. É isso mesmo. A cultura é uma cena. Aliás, eu conheço malta que vive muitas vezes a cultura hip hop e nem sequer ouve rap nem nada disso, mano. O facto de estarem na rua e estarem ali na comunidade e estarem, acabam por viver um bocadinho aquilo que é a cultura. Havia uma história boa dos writers que pintavam e não ouviam rap, estás a ver? Exatamente. Pá, é um Exatamente. E agora vamos aproveitar, vamos dar aí o props, mano, pelo espaço. Eu amo SAC de Santo António. Santo António dos Cavaleiros, como nós estamos. Fala um bocadinho aqui da associação, o que é que vocês fazem aqui, dar uma beca a conhecer ao povo. Então, eu aqui especificamente, eu faço só música e estou ligado à área mais do cinema e representação, mas é 20% dos outros 80% da música. O resto do projeto é um projeto financiado pelo programa Escolhas, como um programa do Ministério, que é o programa mais forte de intervenção social com jovens e crianças em Portugal. Tem cerca de 118, se não me engano, projetos espalhados pelo país. É essencialmente feito em zonas problemáticas, seja a nível financeiro, seja a nível de criminalidade, de consumos, etc., de abandono escolar, como é o caso de Santo António dos Cavaleiros, que é a freguesia de Loures com mais abandono escolar e com mais desemprego também. Isso é os dados há 3 anos atrás, não sei se entretanto mudou, mas é problemático nesse sentido. E depois aqui temos outras cenas, há teatro, há formações de vídeo, de fotografia, estamos a fazer curtas-metragens. Com ele, se houver hipótese, até vem alguma coisa a vocês. Estamos a concorrer com isso para festivais. Foi muito fixe. Depois temos desporto também, temos intervenção a nível também de pensamentos, de ideias, temos acompanhamentos com os miúdos. Pronto, e eu neste caso estou aqui por escolha própria, por gostar de estar nesta área. Financeiramente não é uma coisa que me compense, muito sinceramente, mas eu até estou a falar disso que é mais pessoal, não é para dizer eu aria ganda bué fixe, porque um gajo fala, não, é porque exatamente, às vezes não fazemos por diversas razões, mas eu neste caso não queria que o dinheiro fosse um problema meu, eu queria ter uma fase da minha vida em que eu realmente pegava em todo o meu background e conseguia ajudar não só a nível de hip hop, como tenho feito com os miúdos agora. Tenho visto. Sacanhaguete, está aí. Sacanhaguete, Fiz aí produção executiva. Treinei os putos, estão quase aí nos 60 mil, né? 60 mil, acho que é 60 mil. Nos 60 mil. Sem patrocínios, sem nada, o que é mesmo charote aí para os meus putos. PMB estão na casa. E o Wasabi, o Polibi, o Estevão, NDM. Ele tem um grande som, mano. Eu descobri hoje um som dele, mano, que é Poucos Resta, acho eu.
Ok. Uma cena assim do género. Sim, já sei Partilhar qual aí é numa página, se foda-se. É um grande som, mano. Gostei mesmo. Não, Chevron para mim é dos gajos. Não fica atrás de nenhum rapper que eu conheço com potencial, ok? Porque lá está, porque rap é muito mais ter potencial. A música é muito mais ter potencial, é como é que tu geres a tua carreira, como tu crias uma canção, mas potencial não meto num patamar de dizer, este gajo ainda tem muito para aprender, não. Ele sabe receber os inputs, quando recebe os inputs consegue fabricar por cima dos inputs certos, mesmo em termos de rap crioulo, é um gajo que, para mim, eu estou a trabalhar com ele também, no sentido de as cenas serem mais prós, com mais qualidade, mais canção também. E acho que ele vai dar muitas cartas ainda por aí. Tenho noção com ele, aí que ele vai dar certo, que vai sair também. Nice. Que eu estou a cantar com sotaque brasileiro. Nice. É um dos sons que vai sair. E acho que vão ouvir falar desse som também. Se não é o segundo agora a sair, é o segundo ou o terceiro. Isso era aí a pergunta que eu tinha. Tu acabas por lidar com muita malta jovem, certo? Apesar de tu ainda seres uma beca middle child como a Cole, né? Para esses putos já és um professor, vá, certo? E sim. Quem é que tu vês aí, tipo, uns nomes que possas dar aqui de Santo António ou de outros lados, assim com muito potencial? Tu achas que daqui a uns anos vamos ouvir muita cena deles? Há muito fogo, há bem da gente com potencial. Aliás, uma das cenas que eu curtia fazer quando fosse mais velho ainda era chegar a uma zona de conforto em que eu realmente consigo ser tipo um caça-talentos, porque há bué da gente desde sempre, e tu deves ter visto isso de certeza, que tem bué da potencial, mas depois ou não o sabem usar ou ninguém os dirige, pegar nesse people e conseguir fazer os gajos serem uma carreira, estás a ver? Mas de Santo António, sem dúvida, o meu puto Wasabi, que eu tenho levado a fazer backs nos poucos concertos que tenho tido. Também conheço e gosto, É um puto muito versátil, está-se a descobrir ainda, muito trabalhador, tipo, melhorou bem em 2 anos, mas é um puto com muito talento. O Estevão é um puto com muito talento também, curto muito. Eu só conheço esse som dele, mas gostei mesmo, Eu vou-te mostrar depois aí o vai dar certo também. É um puto com muito talento também. E quero realçar aqui uma cena. Muitas vezes o problema não é a preguiça ou falta de tempo, é a gestão emocional, mano, de cada um, estás a ver? E estamos a falar de people, e voltando aqui um bocado à área social, antes de responder-te o pessoal fora aqui de Santo António, um puto também realçar o Capa Quente, também é um puto muito forte. Fez um som, já tinha bué de buzz, tem bué carisma ele, pode não ser o melhor rapper do mundo, mas lá está, não é só uma questão de seres o melhor a escrever e grandes barras em casa, é tudo o que tu constróis. Ele constrói uma imagem bué da boa dele, cada vez que canta tem um carisma bué forte. Tupac. Exatamente, Tupac é exemplo disso. Mas pronto, o meu puto Weba, que é o... como é que ele... Quando se contar o nome do gajo. Is your lucky boy, ok? Lucky boy, ok. Is the lucky boy. Is the lucky boy, nomes complicados. Is the lucky boy, que é tipo um puto sobrenatural de produtor, canta, rima, agora está a misturar e fazer o master das cenas dele. Mano, é prodígio mesmo. Se ele souber ter cabeça e ajeitar-se, lá está, emocionalmente principalmente, encontrar o seu caminho nesse lado, que é muito importante. É um puto que vais ouvir de certeza falar muito dele. Cantar em inglês, em português, cenas mesmo de ir a estúdios com people mesmo, pronto, da música portuguesa. Olha, eu sou este aqui. Ué, que som é este? De quem? Lá fora? Quem é o gajo lá fora? Não, é o daqui, Santo António. É um puto mesmo mega talentoso. Mas isto para dizer o quê? Levando ao lado social, que acho que isso fala-se muito pouco, acho que queria destacar isso, que é o problema muitas vezes não é aqueles clichês do o pai não está em casa, nunca conheceu o pai, a mãe sustenta a casa com 2 filhos. É verdade, isto acontece, é problemático, mas há muito mais coisas que são passadas a esses miúdos
que fazem com que a força, a fé, a motivação não aconteça. O Estevão é um puto que por não ter... Exatamente. O Estevão é um puto que por não conseguir os documentos teve 2 meses na faculdade e depois foi mandado embora porque não tinha maneira de ficar na faculdade. Agora vamos pensar num grupo de 10 pessoas que as famílias nem sequer deram nunca força. Tu se calhar cresces a dizer, tu tens que ir para a faculdade. Estes putos chegam aos 15 anos, se os teus pais veem que não têm sequer hipótese de ir para a faculdade, é trabalho. E assim cria-se gerações disto. E agora imagina esse sistema e tens um miúdo como o Estevão que não vai para a faculdade por causa disso e tem que se orientar como se der para viver a vida dele, entendes? E ainda ter tempo para fazer música com qualidade, música e ter dinheiro para investir na música. Hoje em dia sem investir dinheiro, percebes? Ou seja, o que eu queria dar essa parte sobre o que muitas vezes é a questão de os talentos que se perdem. Há uns que são preguiçosos, eu não tenho pena. Há outros que... Mas também a história diz-me que ninguém lhes dá nada a ninguém. Claro. Digo sempre aos meus miúdos, os outros fazem 5, tu tens de fazer 10. Estás a ver? É injusto, mano, mas... De putos que estejam aí a acontecer... olha, eu tenho lidado bem por causa do Pablo. Shout out Pablo, Estúdios Santa Catarina, que é onde eu tenho também trabalhado muito com o Pablo. Um gajo que eu curto bem trabalhar, principalmente captar. É da minha time também, dos bons malandros, eu tenho apanhado lá bué de miúdos e vou dar shout-out ao Deli que lançou agora um trabalho dele também, não sei se é mixtape, se é CD mesmo, gravado lá também, puto que tem talento. Vi um boy pois os nomes é que é a cena. Vi um boy também com o Alpha, que foi onde eu gravei a Consciência dos 20, uma CD de 2009. Lá em cima o Alpha está a trabalhar o puto, assim meio trapping, mas bué da bom, ganda vibe. Depois assim, mais putos. Ajuda-me aí. Eu sou uma beca bias, eu vou sempre buscar ali à minha zona. Eu curto bem do China, não sei se tu conheces o China. Mas o China já não é bem o... Sim, ele deve ter mudado. Sim, eu estou a falar mesmo putos. Putos, tipo 15, 16. O China já tem um público, o China já dá concertos, se for preciso, estás a ver? Pensar em putos 15, 16, estejam aí fortes. Olha, 15, 16, eu estou a dizer mesmo aqueles que surgiram agora. Pode ser 30 anos e surgiste agora, estás a ver? Um gajo de lá de cima do norte, Marco de Canaveses, boy, quem? É o Azig. Azig? Puto é bom, meu. Se calhar é esse boy que eu estou a falar até. Aproveito e dou-lhe já aqui um shout-out. Também uma vibe assim mais trap, mas eu venho de uma família de músicos, eu já tive aí... Eu ouvi o som dele, mandei-lhe alguma mensagem, eu disse, não, como é que é? Fala-me lá mais de ti, eu já venho assim de uma família de músicos, puto é bom. Tu só que tem umas arestas a limar, mas lima-se bem. Que eu nem sei bem se isto é, vê lá, Nanny. Nanny. Supostamente filha dos filhos do Rossi. Boy, mega fresh, boy, fiquei mesmo bem feliz de ouvir isto. Sushi, né? Sushi, Bom som. Mega fresh, boy, fresh mesmo. Curti mesmo bem também. O Amaral Jones ainda conta como newcomer? E ele está sempre num patamar assim de newcomer, né? Tipo, está sempre em tascas que até parece mal para ele, não é? Charlotte mesmo, Amaral mesmo, curto mesmo bem da cena dele também. Mas, sim, no sentido, acho que há patamares, né? Que é tipo o patamar do people do rap conhecer, do hip hop, né? E há o patamar de estourares mesmo. De tipo, de seres do hip hop na mesma, mas seres tipo um dealers em que qualquer pessoa te ouve, estás a ver? Nisso há vários já. Há vários, estás a ver? O Jason é uma questão de tempo. O Zé Bergang no geral, mas eu destacaria o Jason sem estar a desmerecer os outros, mas mano, já sou muito fã do Jason mesmo. Acho bom. Isto não tem a ver com newcomers, né? Estás a levar o patamar, mas sim. Aqueles Jason... do newcomers tipo arrebentar aí. E se calhar mesmo aí, porque eu devia ir, já bate em todo lado. Sim, não, mano, vou dizer uma cena. Eu este ano não vi muitos concertos, tive muito tempo na estrada, mas os que fui ver, a estrada é bem cansativa e tipo, ali um festival, ok. Se me derem entrada e ficar do backstage e der uma cena, agora ir para a multidão, como eu fui arrastado para o festival secundário, festa académica que foi em Carcavelos, os Wet foram lá tocar. Eu já os vi ao vivo e também, foda-se. Mano, os Wet estão num patamar de... que estava a dizer há bocado, que o Jimmy e que o Denga se fizeram muito, que foi tipo, levaram a um patamar de
de profissionalização da cena, de arte. O Wetton com uma banda, shout aí também, Nuno Pires, já fiz muita estrada com o Nuno também, que é o diretor musical deles agora. E pá, aquilo está mesmo um grande abuso. Tipo, eles já estão nesse patamar de, mano, tu não ouves rap, mas sabes a música toda dos Wet. Os putos, mano, foi uma cena de putos em já não sei onde, que os putos estavam a cantar a música. E quintos, sextos, não estás a dizer putos? Não, putos mesmo, crianças a cantar a música. Com as asneiras e com as dicas mais perversas. E eles se calhar não sabem o que é que estou a dizer, mas Pá, espero que não saibam, né? Mas pronto, para ver. Mas pronto, também quem tá, isso agora para dizer, os Wet não sei o que, pá, quem diz isso, diz os putos cantarem funks também ordinários ou whatever, estás a ver? Com 8 anos, que estava a cantar, ele é o Quaresma, ele dá trivela, bate a bola e mete 3 dedos nela. Olha para ele e sabes o que é que eu quero dizer com isso? Marca 3 gols e eu, é isso. É isso. Eles não têm noção. Estás a ver? Não tem noção. Mas eu tenho um irmão com quase 12 que ele já começa a saber perceber uma beca. Então já controla um bocadinho. Isso sim, mano. Eu noto bem que os putos aqui. Noto mesmo bem que os putos aqui, os putos são cada vez mais. Como é que é dizer? A perceber cedo e a querer perceber sobre sexualidade muito cedo, mano. As conversas com putos. Estranhas, Nós temos aí um caso de. Não vou individualizar, que é para os putos não verem isto e dizer ele está a falar de não sei quem. Não, mas tipo, há cenas tipo. Na comunidade em geral, mano, e isso acontece em todas as comunidades, ainda que é tipo, é muito mais comum uma miúda com 12 anos, 13 anos estar a perder a virgindade, apesar de já acontecer na nossa altura, mas agora é a diferença de ser realmente comum e ser tipo, ok, se ela também já perdeu, eu também já vou na onda numa boa. Com alguém, né? Estás a ver? Ela perdeu com alguém. Há muita informação, há muita... Os putos já querem ser grandes ases sexuais, estás a ver? Tipo, eu agora tenho que ser mesmo tipo o som. Eu quando começo a cantar. Eu dou explicações, mano. Tenho putos com 11, 12 anos a dizerem-me cenas que eu olho por eles e digo, mano, o que é que estás a dizer? Estás a ver? E perguntas estranhas, já me fazem umas perguntas um bocado estranhas. Há putos com um gajo conhece aqui que perderam a virgindade, que tu ficas tipo, a pensar, olhas para aquilo e pensas assim, ei, como é que és puto? Arrastou uma tipo, o puto tem pintalho já, sequer. Tipo, já ficas a pensar, isto é pensamento, mano. Mas pronto, bem, a gente deve estar quase aí a precisar de fazer a segunda pausa. Ou não? Então vamos já fazer a segunda pausa, que para seguir fecharmos aqui a cena. Fechámos aqui numa nota um bocado pedófila, mas não faz mal. É tranquilo. É para sermos despedidos os dois, estás a ver? Não, mas estamos a falar só. Até já, nós já voltamos. Então, sejam bem-vindos à terceira parte, que é o prolongamento. Estamos aqui ainda com a Ari, ainda não foi embora. Ainda não. Então, nós abrimos a falar do regresso, né? do teu som. E 2019 vamos ter mais sons teus, vamos ficar por aí, já rebaixo um bocadinho, que vai sair. O que é assim, ideias de um álbum, um EP, só são soltos. Como é que vai ser o teu ano? É assim, mano, eu tive tanto tempo a fabricar que estou com tantas cenas para sair que é tudo questão de timings. Ou seja, eu neste momento tenho, além do que já foi gravado o videoclipe, ou seja, finalizado, tenho mais 3 vídeos já feitos. Um deles com 2 gajos que nós já falámos em off, não vou revelar ainda, quero mesmo que seja surpresa, mas que já está gravado há mais de um ano o vídeo, estás a ver? Sim. Mas só que era para lançar e pensei, não, eu estou bem preocupado em lançar tudo com timings e saber os timings, entendes? Não estou já não estou a ver a música. Eu sou músico há 5 anos, ou seja, profissionalmente, graças a Deus, e eu já não me dou ao luxo de ver a música como um hobby ou como um passatempo, no sentido de não haver responsabilidade de lançar as cenas, de perceber quando é que lanço, porque é que lanço, do mercado, entendes? Então, nesse sentido, eu estou só à espera, supostamente estou já até tendo uma resposta, de algumas respostas importantes
que ajudem a crescer a Ari Rafeiro, entendes? Em termos de parcerias. Para sair um vídeo muito brevemente. Pronto, o que é que vai acontecer? Eu ao início vou praticar singles, mas todos os singles estão ligados, tanto em produção como em filosofia, estão todos ligados a um EP que provavelmente deve chamar Bom Malandro, o Bom Malandro. E que tem tudo a ver com a cena da malandragem brasileira, mas ao mesmo tempo em ser bom, em não ser uma malandragem má, estás a ver? E isso há vários sons que envolvem essa atmosfera. Espero que percebam isso, porque lá está, eu não gosto de fazer cenas por fazer, quero ter esse ponto, mas vão surgir cenas completamente diferentes do que está a surgir. Aviso já os mais céticos e os mais coninhas. Coninhas eu estou bem, don't give a fuck para fazer respeitar estilos. Eu sou um misto gigante e tive bué de tempo enclausurado em não fazer aquilo que realmente eu gostava de me exprimir conforme as ondas, estás a ver? Vai haver misturas afro, vai haver misturas de samba, vai haver misturas, sei lá, de cenas diversas, vai haver sons que é só vibe, vai haver sons... Porque eu sou um gajo assim, eu sou aquele gajo que senta-se aqui para ter uma conversa contigo, mas curto também estar no meu churrasco a beber e que ninguém me fale de coisas importantes para a vida, mano. Ou gosto de ir a um baile funk e curtir o baile funk e que se lixe o problema da manhã, entendes? E bué da vez as pessoas pensam no MCRI antigo, porque eu passei muito essa imagem de ser só uma cena consciente, e neste momento na minha vida eu quero me exprimir nesse sentido, de ser mesmo o que fazer, 100% real, mano, porque ser real é isso. Havia uma velha questão com o Bossy C, tu deves ter apanhado isso, de o Bossy C já não é real, não é real porque isso ele faz, ele próprio diz isso numa rima, ele faz o que gosta, mano, o que ele quer fazer. É isso. Aquela dica, o Bossy C não pode estar a cantar sobre a struggle se ele agora não está a viver a struggle. Bem, se quiser cantar sobre os patinhos e apetecer porque lhe apetece fazer uma música para o filho, que faça. Apetece-lhe cantar sobre a gaja que ele conquistou na noite, que faça. Foi o primeiro rapper que eu ouvi, mano, por isso vou ter sempre muito love aí pelo Bossy C. Acho que as pessoas têm que ter mais respeito pelos artistas enquanto artistas. É bem normal criar também uma personalidade, claro, do artista pelo aquilo que tu ouves. Estás a ver? Imagina agora eu sendo daqui de sair com um som de funk. Estás a ver? Tu ias achar estranho. Eu ia achar estranho. Mas se calhar... se tu fizeres um som de funk eu já não acho estranho, porque eu sei que tu tens a connection com o Brasil. Percebes? Também vai uma beca por aí. Mas há quem vá dizer, e vai acontecer isso, atenção, e há quem vá dizer que é tipo, bem, o Ari já não é real. Bem, real para mim, e fica aqui a mensagem direta para todos esses, depois façam aqueles stories 15 segundos e metam isso em todo lado. Real para o Ari, para mim, é eu estar aqui com os putos da minha comunidade, a ensinar-lhes vida e estar a cumprir os meus fundamentos enquanto homem de família e com os meus amigos. Isso para mim é ser real. O resto, ficarem a jogar se a música é real ou que não é real, para mim não me interessa. Interessa-me se eu sou real comigo próprio, o resto é conversas. Então, mano, da nossa parte, um obrigado. Obrigado. Eu não vou dizer um obrigado por vires cá, porque a gente é que vem, não é? Hoje o espaço é do artista, mano. 2019, mano, seja o teu ano, eu digo isto a toda a gente. Sim, mano. Espero que sim. E já sabem, mano, vocês aí sejam reais. Está-se bem? E subscrevam o canal e essas cenas todas. Tens de dizer ao início, tens que aprender com os brasileiros. Isso é no Brasil que eu te digo. É logo, tens que começar com oi gente! Salve, salve! O brasileiro tem sempre a cena para qualquer vídeo tem sempre oi gente, subscreva o canal, não sei o quê. Essas cenas é que um gajo não tem que se profissionalizar. Mas mano, já sabem, sejam reais e acompanhem-nos aí, mano. Já sabem que estamos no Insta, estamos em todo lado. E peace, até uma próxima.